Os 10 livros mais vendidos da história. O Sonho da Câmara Vermelha é o 10º mais vendido. Considerado um dos 4 grandes romances clássicos da China, O Sonho da Câmara Vermelha conquistou seu lugar como o mais popular entre eles. Ambientada em Pequim durante a dinastia Qing, a narrativa gira em torno das complexidades da vida de uma família. Na versão mais amplamente circulada, o romance é composto por 120 capítulos. Em 9º lugar está O Hobbit, livro de fantasia escrito por J.R.R. Tolkien, publicado em 1937, se passa no mundo da Terra-média. O livro conta a história de Bilbo Bolseiro, um hobbit que vive em paz com seus amigos em sua casa, até que é recrutado por um mago chamado Gandalf para ajudar a recuperar o reino perdido sob a montanha solitária de Smaug, um dragão que roubou seu tesouro. E não sobrou nenhum. Livro de mistério escrito por Agatha Christie, está em 8º lugar e foi lançado em 1939 sob o título 10 Negrinhos. Ainda é o romance de mistério policial de maior sucesso de todos os tempos. O livro também conseguiu se tornar o primeiro romance a atingir a marca de 1 milhão de cópias vendidas. O romance acompanha 10 pessoas convidadas para uma ilha pelo anfitrião, Sr. Unowen, para descobrirem que todos são suspeitos do assassinato do próprio Sr. Unowen, que morre no início da história, sem que nenhum deles saiba quem o matou ou por que foram convidados em primeiro lugar. O 7º colocado é Escotismo para Rapazes, um manual sobre atividades ao ar livre publicado em 1908 pelo oficial do Exército Britânico e fundador do movimento escoteiro, Robert Baden-Powell, e ainda está disponível para compra até os dias de hoje. Harry Potter e a Pedra Filosofal é o 6º mais vendido. O livro de fantasia escrito pela autora britânica J.K. Rowling e publicado em 1997. É o primeiro livro da renomada série Harry Potter e o romance de estreia de Rowling, seguido por 7 sequências. O livro acompanha Harry Potter, um jovem bruxo que descobre sua herança mágica enquanto faz amigos íntimos na escola de magia e bruxaria de Hogwarts, e enfrenta um bruxo maligno que pretende se tornar imortal. O livro foi traduzido para quase 100 idiomas e adaptado para o cinema, tornando-se tanto um dos livros mais populares quanto uma das franquias cinematográficas mais bem-sucedidas da história. O aristocrata francês, aviador, jornalista e autor Antoine de Saint-Exupéry escreveu o 5º livro mais vendido da história. O Pequeno Príncipe é o livro infantil mais vendido de todos os tempos e se tornou o livro de maior sucesso do autor francês, mas também foi o seu último. Ele faleceu após se juntar novamente ao exército francês e sofrer um acidente no mar Mediterrâneo em 1944. Em 4º lugar no ranking dos 10 livros mais vendidos de todos os tempos, O Senhor dos Anéis, escrito pelo autor inglês J.R.R. Tolkien, é o romance mais vendido da história. O livro às vezes é mal interpretado como uma série, já que tecnicamente inclui 3 partes: A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei. Mas, na verdade, o livro é escrito como uma única história, não uma trilogia. A decisão de comercializar 3 livros foi tomada pela editora original Allen & Unwin. O romance de fantasia de Tolkien foi muito além do mercado literário. Muitas décadas após a morte do autor em 1973, ele conquistou uma base de fãs cult em todo o mundo com 3 filmes baseados no livro e que foram um enorme sucesso. O Alcorão, livro religioso que se encontra entre os 10 mais vendidos de todos os tempos. Foi escrito no século VII d.C., originalmente em árabe, e serve de base para a 2ª maior religião do mundo, o Islã. Os muçulmanos praticantes compreendem o livro como uma revelação de Deus, Alá, entregue por meio do profeta terreno Muhammad, utilizando-o como guia e base para seus costumes e comportamentos religiosos. Citações do presidente Mao Tse-tung, também conhecido como o Pequeno Livro Vermelho, é o 2º livro mais vendido do mundo. Mao Tse-tung foi o líder da Revolução Comunista na China em 1949 e foi o primeiro presidente do Partido Comunista Chinês. Foi inicialmente distribuído apenas entre líderes militares, mas logo depois passou a ser distribuído para o público chinês em geral. Zedong até suspendeu a distribuição de outros livros por um tempo para evitar a concorrência com sua própria obra. A Bíblia é o livro mais vendido de todos os tempos, tendo vendido cerca de 5 bilhões de cópias até hoje. O livro teve vários autores e pode ser dividido em 2 partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A Bíblia foi escrita em algum momento entre o século 8 a.C. e o século I d.C.
A maior parte foi escrita em hebraico, embora algumas partes também estivessem em aramaico. A Bíblia agora também é o livro mais traduzido na história da humanidade. Ela serve como base da maior religião do mundo, o cristianismo. Se você apreciou o vídeo e achou útil, por favor, não se esqueça de deixar um curtir e de se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdos como esse. Seu like e inscrição são muito importantes para nós, pois nos ajudam a crescer e a continuar trazendo conteúdos interessantes e relevantes para você. Muito obrigado por fazer parte da nossa comunidade. Esperamos vê-lo novamente em breve. Até a próxima!